Então, vamos para a parte 5 dessa obra linda e maravilhosa do nosso protagonista Dizlan Perdian. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa teu like e vamos que vamos, aqui no canal do Dali Otaku. Então, Dali Otaku neles, rapaziada. Eu estou surpreso, se eu tivesse pouca mana, já estaria morto uma hora dessa. E o Frank, empunhando novamente sua espada, fala: não tenho ideia de como você aprendeu uma esgrima tão estranha nessa idade, mas você não vai me derrotar com essa mana imunda! Você não passa hoje! Você tá confiante, hein, Frank? O quê? Ele está sorrindo! E nesse instante o jovem Dizlan faz uma manobra jogando o Frank pro lado dele. E no momento que ele joga o Frank pra sua lateral, ele simplesmente acerta um bicão com a perna esquerda na face do Frank, que já quebra o óculos todinho dele. O Frank cai pro lado, o Dizlan cai pro outro, mas os dois em ambas posições de batalha e sem guarda aberta. E o Frank pegando no chapéu, o óculos todo quebrado, ele diz: não te falei? Essa sua mana não funciona. E de repente o Frank começa a tossir um monte de sangue do golpe feito do Dizlan. Que isso? O quê? O que acabou de acontecer? O poder de ataque dele mudou? Não tem como ele ter me perfurado com essa sua habilidade. E o Dizlan fala: nunca pensei que teria algum verdadeiro culpado tão habilidoso como você nessa história. E o Frank lá, miserável. Mas o Dizlan vem andando em direção ao Frank com esse poder dele infernal e falando pro Frank: agora sei que você é o culpado da morte dela, de Helena. Pois agora eu vou te falar, Frank. Se prepara! Terceiro núcleo! Libera! E o Frank: o quê? Mas como? Como é que você aprimorou tanto a sua mana? O Dizlan parte pra cima do Frank: eu vou te matar! E o Frank, sem nem menos conseguir perceber seus movimentos, ele fala: nossa, como ele tá rápido! E nesse instante o Frank tenta entrar numa posição de defesa, porque o Dizlan tá muito rápido no contra-ataque em cima dele, e ele não dá espaço pro Frank. E o Dizlan: eu já te falei! Eu vou te matar pela Helena! E o Frank: impossível! Minhas mãos estão formigando só por bloquear os ataques dele! Não importa o quanto de mana você tenha, o ser humano sempre vai ter um limite, e isso você também tem. E o Frank continua: nunca ouvi falar de algo que consegue aumentar a mana de uma maneira tão explosiva assim. E o Frank já percebe que tem coisa estranha com o nosso prota, e ele fala: é como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. E nesse instante mostra a silhueta do rei mercenário que ele já foi no passado, atrás do Dizlan Perdian. E ele simplesmente dá um contra-ataque no Frank, que a espada do Frank se parte em vários pedaços. E olha o olhar do Frank no reflexo da espada. É um olhar de medo, de temor. E é cortado para essa cena, literalmente cortado, o Dizlan fatiando o Frank, o assassino da sua irmã. E o Frank: como? Como você? Você está morto, Frank! E o Dizlan enfinca a sua espada sobrepujante nos peitos do Frank. E o Frank: seu desgraçado miserável! E o Dizlan, em meio a esse caos que tá acontecendo, pressionando o Frank na parede, cheio de sangue, ele fala: enfim, vamos terminar a nossa conversa? O que você acha? E o Dizlan apertando o Frank, o Dizlan fala: bora, me fala, quem mandou você fazer isso aqui, hein? E o Frank, numa situação desesperada, ele empunha uma ponta de lança para tentar perfurar o Dizlan. Ah, meu filho, mas não é assim não. Você não vai me matar assim tão facilmente. Vou pelo menos terminar o meu trabalho aqui. E ele, com aquela ponta de lança, ou lâmina pontiaguda, ele fala pro Dizlan: morra! Mas o que ele não esperava era que o Dizlan tinha desenvolvido linhas concretas feitas de mana. E o Dizlan ali com a sua gínia segurando praticamente todo o braço do Frank, o Dizlan continua: o que você acha da gente tentar fazer um trato, hein?
E a situação do Frank não tá nada fácil. A espada encravada no seu bucho e ele todo amarrado na linha de mana do Gislan. Sei não, hein? E o Gislan, não tente fazer nenhuma merda e responda logo as minhas perguntas que eu vou te fazer. E eu vou tirar a minha espada de dentro de você. Frank, ai, caramba! Essas coisas, essas linhas, elas são criadas de quê mesmo? Será que elas são criadas de mana? Eu não consigo me mexer. Quando foi que ele conseguiu fazer isso? Eu não percebi. E mostra o Gislan fazendo essa linha de mana no começo da batalha. E o Gislan fala, tenho certeza que alguém do seu calibre iria aceitar o que eu tenho pra te oferecer. E nesse instante, o Gislan fala para o Frank, mas eu acho que eu vou piorar a tua situação. Eu vou destruir o teu núcleo de mana. E o Frank, o quê? Meu núcleo? Não! Não, não faça isso! E o Gislan enfiando a espada no núcleo de mana do Frank. E o Frank, a minha mana tá vazando! Você tá maluco? O movimento em força e você vai causar uma explosão forte o suficiente para matar nós dois. Você está querendo se matar também junto comigo? E o Gislan simplesmente fala, isso é para os fracos. Eu consigo evitar a minha morte. O quê? Como? Esse moleque, ele não tá mentindo. E o Frank fala, eu vou morrer. E mostra a caveira da morte refletindo nos olhos do Gislan Baratheon. E o Frank grita, foi o Conde Desmond! Foi ele quem pediu pra eu fazer isso! Ele disse que precisava de um contexto para iniciar uma guerra contra as famílias Baratheon e também a família Degard! E de repente o Gislan para, olha... sério isso? Então foi o Desmond, hein? E ele faz memória, o Gislan. Na minha vida passada, um trabalho tão sujo como esse era feito apenas pelas famílias aliadas da Casa Duquesa. Duque Delfine, como ousa orquestrar algo tão ridículo como isso, hein? Então é por isso que você queria matar ela, e não eu, né? E o Frank, sim, isso mesmo. Morra! E ele finca a espada com o ódio que ele tá do Frank por tentar matar a segunda vez a Helena. E o Frank... O que você tá fazendo, Gislan? Você disse que não faria isso comigo! E daí? Você mentiu para várias pessoas e se acha no direito de alguém ser o verdadeiro com você? Me poupe, Frank! E o Gislan para ali e fica em choque. E o Frank fala, nada vai mudar se me matar, sabia? Já terminei o meu trabalho aqui. Acha mesmo que vão acreditar no que você falar? Os Baratheon vão perecer com essa guerra. E o Gislan pegando na cara toda esmirilhada ali do Frank, ele fala, deixa eu te contar uma coisa, Frank. Eu morri e renasci neste corpo, então dessa vez vai ser tudo diferente. E nos mostra o Gislan enfiando a faca no peito agora do Frank, com mana e tudo, e o Frank... E nesse instante nos mostra um fogo de artifício voando no céu e explodindo e fazendo um belo brilho, mas também para camuflar o barulho da luta e dos gritos do Frank. E o Gislan está aí, nessa cena dramática. No final dessa batalha, apenas um sobreviveu, e foi Gislan Baratheon. Ele olha para trás e vê apenas os corpos dos cavaleiros, da Helena, Philip, Jamal e os outros dois que estavam encapuzados atrás do Frank no começo da batalha. Ele olha com semblante, por enquanto eu terminei. E desvia também esse olhar para sua irmãzinha, a Helena. Ai, que alívio. Ele joga sua espada no chão, toda suja de sangue, dá um suspiro. Por enquanto tá tudo certo. E ele começa a sentir alguma coisa estranha no seu corpo, como se seu corpo tivesse chegado ao limite. Se ajoelha e começa a tossir muito sangue ali do seu corpo frágil e debilitado. E ele fala, que merda, explodir 3 núcleos não era nada demais quando eu era o rei mercenário. Mas eu não vou morrer agora. E nos é mostrado ele entrando em um recinto onde tem 2 corpos. E ele fala, na minha vida passada, eles acham outros corpos além da Helena, de acordo com o que ele falou antes. O do filho Degard. E nos mostra aí apenas o corpo do filho Degard.
Mas também tem outros corpos ensacados próximo do filho de Gard. E ele começa a deduzir. Parece que ele foi morto junto da sua escolta também. Então foi assim que eles se esconderam e falaram que o culpado pela morte da Helena foram eles, né? Ai, que ódio. No momento em que isso for revelado, a guerra vai. Ele faz memória da cidade Perdion, toda em cinzas. E ele pega mais um fogo de artifício que tá ali no seu cinto suspensório e fala: deixe-me pagar agora as evidências. E ele carregando a Helena, depois de ter tacado fogo em todo esse pedaço da cidade, ele diz: não vou deixar isso acontecer de jeito nenhum. Não da forma que eles querem. E ele sai carregando a Helena nas costas, toda ensanguentada, e a Helena ainda dormindo. E alguém de longe, à espreita, está observando o Gislan carregando a Helena e tacou fogo, né, em todo esse pedaço aí. E essa pessoa, depois de pegar todas as informações necessárias, ela simplesmente some do local. Foi um fracasso. Alguém aparece já falando. E é aquele encapuzado do capítulo passado que estava observando o Gislan carregando a Helena depois de ter tacado fogo em toda aquela região. E ele, no meio dessa tábua redonda, repleta de pessoas, acredito que em pessoas muito importantes. E ele fala: nós mandamos o Frank e os cavaleiros, o melhor que tínhamos. Você nem conseguiu cuidar de uma única garota? Vocês baixaram a guarda por pensarem que seria fácil esse trabalho. E o encapuzado fala: foi isso mesmo. E ele continua: mas foi tudo culpa do Gislan Perdion. E os homens que estavam ao redor da tábua, eles falam: quê? Gislan? Aquele desgraçado inútil do norte? E um homem no meio das sombras sentado nessa tábua redonda diz: tenho certeza que está bem ciente de que Gislan é um merda inútil, né? Vai mesmo usar ele como desculpa agora? E o encapuzado fala: ele era completamente diferente da informação e os boatos que recebemos dele. E ele vai fazendo memória da batalha do Gislan contra aquelas pessoas, contra os dois cavaleiros, Jamal e Philip, e o Frank com os seus dois encapuzados também. E ele fala: ele era rápido, ele era forte, ele era hábil e inteligente, e tinha o olhar da morte. E ele matou um Frank como um verdadeiro experiente em batalha. E saiu de lá, já apagando todos os vestígios, para não deixar pistas. É como se ele fosse uma pessoa completamente diferente do que vinham falando. Mas já cuidamos das coisas com Degard, então começar a guerra territorial não será um problema. Por favor, dê-me outra chance, o encapuzado fala para os homens ao redor da tábua. E os homens ao redor da tábua, eles começam a conversar entre si e falam: quieto, você nem conseguiu informações sobre um garoto? Você entende o atraso que isso causou? Você nem conseguiu terminar uma missão fácil e agora está pedindo mais uma chance? E outros homens começam a gritar na tábua, batendo na mesa: mate ele, elimine-o! E alguém surge no meio dessa gritaria e fala: mas que barulhentos, hein, vocês? Tudo para e nos mostra a imagem de um homem sentado sobre uma luz roxa em um trono obscuro, um encapuzado olhando para ele à distância. E o homem da cadeira sentado ali na escuridão diz: sim, mas pergunta para o encapuzado: mas me diz, que tipo de chance você deseja? E o encapuzado fala: eu vou me livrar de Gislan Perdion! E o homem sentado na escuridão fala: como? Você pretende fazer isso? Naturalmente será por um duelo? E o encapuzado: eu tenho alguém em mente já. Todo confiante ele fala isso. E os homens ao redor da tábua falam: então você tem um plano. Mas quem é essa pessoa? E ele fala: o seu nome é Canyon Lords. E ele é famoso por sua esgrima baseado na força. E é mostrado várias espadas quebradas numa demonstração de Canyon Lords tem matado diversos oponentes em diversas batalhas. Ele fala: apesar de jovem, ele é muito forte e muito talentoso. Posso dizer com toda certeza que não há ninguém no norte mais forte do que ele. Além disso, Kenny é o primo de Gislan, então não será difícil fazer com que se encontrem. E os homens ao redor da tábua redonda, eles ficam pensativos, cruzam os braços. Esse plano... Mas o homem sentado naquele trono na escuridão fala: mas se você falhar de novo, não haverá uma próxima vez. E ele grita: eu não vou desapontá-lo! E já corta lá pro território do Gislan Perdion e mostra a sala de treino do castelo Perdion.
E nos mostra o Cavaleiro Fergus. E ele diz: com licença, jovem mestre. Já está quase na hora do Aí ele vai dizer almoço. E de repente ele vê uma linha de mana indo em direção a ele e ele se assusta. Porque ele pensa que ia nele, mas vai em direção à espada que está próxima dele. E a linha de mana feita pelo Dizlan agarra a espada e puxa para o próprio Dizlan. E o Cavaleiro Fergus está impressionado com isso. E o Dizlan pega a espada em sua mão com a sua linha de mana e fala: tô ficando bom nisso. Balança a espada para um lado, para o outro, para pegar o movimento ali. Ele fala: certo, isso deve bastar por hoje. Ele olha para o Fergus e... hã? Fergus? E o Fergus: com licença, senhor, novamente. Peço desculpas, você estava tão concentrado no seu treinamento. E o Dizlan: calma, velhote Fergus, fique tranquilo. E o Fergus, muito impressionado, pergunta para o Dizlan: mas, jovem mestre, como o senhor fez aquilo? O jovem mestre: isso daqui? E começa a balançar a espada com a linha de mana que ele criou. E ele nos explica: isso aqui é um fio de mana. E é usar a mana como se fosse um fio, literalmente. E ele começa a fazer memória do momento em que ele usou essa habilidade contra o Frank na sua última batalha. Mas no meu nível atual, preciso implodir meu núcleo para usá-lo como antes, pois me falta mana ainda. Mas nesse instante, ele ali já é se envolvido ali com toda essa linha de mana, envolvido também na espada, e ele bem confiante, ele diz: mas se eu fizer só um fio para usar menos mana, ainda posso usar essa habilidade. E o Cavaleiro Fergus, vendo ele usar essa habilidade diante dele, o Cavaleiro fala: achei que tinha treinado minha mana por um longo tempo, mas nunca vi algo assim antes. É a primeira vez. O Fergus, perdido em seus pensamentos ali, ele fala: ele não usava mana há um tempo atrás. E quem dirá treinar ainda? Como ele teve a ideia de usar mana desse jeito? E ele verbaliza para o Dizlan: de qualquer forma, quer alguma coisa comigo, senhor? E ele fala: só passei aqui para dizer isto mesmo. E o Dizlan: o que o senhor passou para falar? E o Cavaleiro Fergus: agradecer. O obrigado por proteger a jovem dama. E o Dizlan fala: está me agradecendo? Só foi uma coisa que eu deveria fazer. E o Dizlan fala: vamos comer, deixe disso. E nos mostra que alguns dias se passaram desde essa conversa. E o festival foi pausado. O que faz sentido, já que um cavaleiro tentou raptar a jovem dama, né? Todo mundo acha que eu estou mentindo quando digo que você é meu salvador. A Helena fala com a cara toda emburrada, como se ninguém acreditasse no que ela tá falando. E ninguém acredita mesmo, porque o Dizlan na vida passada era um completo vagabundo, né, mano? Não fazia nada da vida, só dormia, bebia e fazia mais nada. E a Helena fala: você devia falar alguma coisa para eles. E o Dizlan: calma, tá tudo bem. Eles não vão acreditar em nós mesmos, então deixa quieto. E a Belinda ali enfurecida e fala: foi aquele Jamal e o Philip que tentaram te pegar, né? Que desgraçados! Eu sabia que aqueles dois eles eram pervertidos. E a Helena: tá bom, já passou, Belinda. E o Dizlan pensando ali, olhando pra Helena: bem, a Helena sobreviveu. E ele continua em seus pensamentos ali: eu consegui impedir uma guerra, mas tenho certeza que eles não vão desistir. E olhando de rabo de olho, ele fica pensando: e o que será que eles vão fazer? Mas não posso pará-los sozinho para sempre. Preciso criar uma força militar. E entra uma criada neste instante e fala: opa, com licença, com licença. E o Dizlan fala: preciso entrar mais na política para fazer isso. E é servido o almoço do Dizlan aí. Um pedaço de torrada. O negócio tá mal, viu? O Dizlan olha assim: hã? E ele fala pra Belinda: por que estamos tendo sobremesa primeiro, hein, Belinda? Sobremesa? Você conhece a nossa situação, jovem mestre. E nesse instante ali, que já ia começar um bate-boca ali com a Belinda, alguém grita do lado de fora do castelo: saiam daí! Chega o Dizlan, se assusta, meu irmão, com um berro que faz uma cara de tacho ali ele. E é mostrado esse carinha fofinho gritando na frente do castelo do Spédio: compense os danos que causaram com os cancelamentos do festival! E tá um amontoado de pessoas gritando: compensem, compensem, compensem. É porque o festival foi cancelado e era uma fonte de renda muito grande para o comércio Peslan ali, né? E eles continuam a gritar nas grades do castelo: apareçam, vocês estão nadando no dinheiro, não estão? Um guarda do lado de dentro do castelo fala: por favor, acalme-se, gente. E o Dizlan bota a cabeça para fora da janela e fala: que diabos é que tá acontecendo aí, hein? E a Belinda: nossa, eu sabia que isso ainda ia acontecer. Eu sabia que eles iam fazer isso.
E a Belinda continua: você sabe que o nosso condado é cheio de mercadores que vivem com os lucros do festival, certo? O ano passado foi muito bom, mas já que o festival foi cancelado depois de um único dia, faz sentido estarem irritados também, né? E o Disney ali com a cara tipo de: o que tá rolando? Eu não tô entendendo nada. Mas ele para e pensa: a situação do condado é tão ruim assim mesmo? E ele fica pensando: bom, isso não é bom, nada bom. Eles só vão ficar ainda mais agressivos se eu não fizer nada. E o Disney fala para o Fergus: o que os soldados estão fazendo, velho? Mande-os para lá agora para acalmar a população. E o pobre do cavaleiro Fergus fala: nós não temos nenhum guarda agora. Nenhum mesmo. E o Disney: o quê? Nenhum? E o Fergus lembra o que aconteceu ou o que está acontecendo a situação atual. A maioria foi enviada para o posto na Floresta dos Monstros para reconstrução por causa do ataque dos orcs. E é mostrado até a última batalha deles aí. E o Dylan fala: ai, que merda, eles estão todos pra lá mesmo? E é mostrado: Pérdion basicamente está sempre em guerra por causa dos bárbaros do norte. E nos é mostrado os locais: Zona de Guerra do Norte, Floresta dos Monstros, Castelo Pérdion. E do outro lado tem a Floresta dos Monstros, de onde podem sair monstros a qualquer momento. E mostra que de fato o Castelo Pérdion, ele é caminho de rota de todo esse trajeto de guerra, de luta e de batalha. E o Disney: que merda, sem dinheiro, sem soldados, que bagunça é essa? Belinda, vamos conversar agora, venha comigo. Ele puxa a Belinda pro canto ali e fala: Belinda, é você que gerencia o dinheiro, certo? Vamos usar isso para acalmar esses mercadores. A Belinda: mas não tem nada, não tem um dinheiro, não tem nada, tá zerado. E o Disney: mas por que não temos nada? E a Belinda: esqueceu que o conde cortou essa nossa mesada? Porque você não parava de gastar dinheiro? E o Disney: espera, então eu não tenho dinheiro nenhum? Eu tô falido? E o Disney é muito cara de pau. Ele olha pra Belinda: Belinda, me empresta um dinheiro aí, por favor. Sendo que a Belinda é empregada dele. E a Belinda fala: ah, é, eu também não tenho nada. Você não me pagou. Bom, depois de passar essa situação toda, ele vai ali pra janela, fica olhando pro horizonte, todo o território Pérdion. Ele fala: que droga, sem dinheiro, sem soldados, o que nós temos? O que eu posso fazer? Sem uma mísera quantia de dinheiro, não há nada que posso fazer, mesmo tendo todo o conhecimento de futuro. Mas preciso de dinheiro primeiro. Não tem nenhum jeito mesmo, será? Ele fica pensando. E é mostrado alguém correndo, não sei se é ele ou se é outra pessoa, e fala lá embaixo: não há nada na propriedade que... E nos mostra quem de fato estava correndo. Era uma pessoa indo em encontro ao Disney Pérdion. E ele fala: jovem mestre! Jovem mestre! Todo desesperado, e o Disney olha ali pra ele. E nos é mostrado que esse é o Ricardo, né? Fazia tempo que ele não aparecia. E o Disney fala: o que foi? Você está com tanta pressa? O que está acontecendo, Ricardo? E o Ricardo ali, quase soltando os bofes ali, fala: temos um problema, senhor. O jovem mestre Kenyon quer te ver agora. E o Disney para e olha assustado pro Ricardo e fala: o Kenny? E parece que os planos daquele caboquinho encapuzado tá querendo dar certo, porque o Kenny já tá atrás do Disney, né? E era ele que ele ia mandar pra peitar o Disney no soco. Mas já é cortada a imagem pro Capitão Scovian, todo deformado, todo batido, ensanguentado. E é mais um diretão na fuça do Capitão Scovian agora. E eu não sei não, mas eu acho que já é aquele tal de Kenny que tá batendo no Capitão Scovian. E eu acho que o nosso Disney Pérdion não vai gostar nada disso. E é mostrado a pessoa dando outro socão na boca do estômago do Capitão Scovian. O comandante Scovian já até tá cuspindo ketchup ali, quase indo ali de caixa. Chega, o olho dele já tá ficando branco, todo deformado de chibata. De repente o Disney chega bem no momento e presencia essa cena terrível e deplorável. O comandante Scovian, todo esmirilhado, ele fala: jovem mestre. E o Disney olhando já ali, com aquele olhar: quem fez isso? Ele olha pro lado e fala: aí está você, né? O homem parrudo para diante do Disney e os dois começam a se encarar. O ódio começa a rolar entre esses dois. E esse jovem fala: oi, Dislan. E cabeças vão rolar, rapaziada. Eu não sei não, mas eu acho que o Disney não vai deixar barato. Quem bater nos seus soldados será batido.
E olha o olhar de seriedade que eu vou espocar tua cara de soco. E o Disney faz memória olhando pro Kenny, dizendo: eu me lembro desse cara. E ele fala: ele é o herdeiro do Condado Lords, do qual temos aliança. E mostra as duas bandeiras: a bandeira dos Perdions e a bandeira dos Lords. E ele fala: esse é o Kenny Lords. E o Kenny Lords, meu irmão, o cara parece um saco de batata, meu irmão. Parece um armário ambulante. Esse cara não tá puro não, a grossura do antebraço do cara, velho. E o Disney fala: ele era o meu único amigo na época. Mas era meu amigo, mas também o meu inimigo. E já corta pra essa cena pro Disney olhando pro comandante Skov ali, todo escangalhado no chão, soco, um buraco no estômago ali. E o Kenny ali andando como se não fosse nada, né? Tirando onda ali dentro do território dos Perdion, na cara do Disney ainda. E o Disney fala ali com o Ricardo: ô Ricardo, o que está acontecendo aqui, hein? E o Ricardo: senhor, é que então respondemos a um chamado de perturbação que ocorria dentro da taverna, sabe? E chegamos lá, o Kenny estava com toda a sua escolta. Ao ter reconhecido ele, nos perguntou se os rumores sobre o jovem Disney eram reais. O comandante Skov foi explicar. E o comandante, explicando os detalhes dos rumores para ele, o jovem Kenny pegou o rosto do comandante Skov e apertou como se fosse matar ele nesse momento. E o Kenny, erguendo ele com a sua mão esquerda e quase espocando sua cabeça, ele fala: como ousa mentir para mim, eu que sou um herdeiro de Lords? Bom, e foi isso aí que aconteceu, e aqui estamos nós, senhor. E o Kenny nesse momento se dirige ao Ricardo ali e fala: ei você, se for falar algo, fale para ele e diga a verdade. E o Kenny ainda continua: esse cara disse que você nunca treinou antes e derrotou os orcs com suas próprias mãos e ainda lidou com os cavaleiros traíras sozinho. Por isso que eu dei uns tapinhas para ver se ele acordava dessa ilusão. E o comandante Skov todo esbandalhado, meu. E o jovem Kenny vai se aproximando do nosso prota e chega ali olhando para ele com esse olhar cínico e fala: isso não teria acontecido se ele não tivesse mentido para mim. E o Disney, meu amigo, olhando de baixo ali para cima, porque o homem é um armário. Ele pensando: eu vou te esbagaçar. Mas ao mesmo tempo o Disney lembra: naquela época ele era assim mesmo. Ele sempre me tratava como se eu fosse um subordinado dele. E toda vez que ele visitava Perdion, eu sempre fazia uma zona. Mesmo depois de causar inúmeros problemas, ninguém falava nada, pois eu era basicamente o seu subordinado. Ninguém o menosprezava. Diferente de mim, que sempre tive um complexo de inferioridade, sua confiança e comportamento ousado eram levados em conta como qualidades de um herdeiro. E é por isso que eu sempre fui mais criticado. E o Kenny olhando ali pro Disney, enquanto o Disney tá perdido em suas memórias do que tudo acontecia entre eles no passado, o Kenny fala: o que esse cara? Olha só pra ele, esse moleque. Normalmente ele teria avançado em mim depois de tantas provocações. E há um tempo atrás, no Condado de Lords, alguém está conversando com o jovem Kenny e alguém fala pra ele: você tem que matar o Disney. E ele responde: matar Disney? E mostra que é aquele encapuzado que estava no meio da tábua redonda lá. E ele fala: se conseguir fazer isso, o estimado irá ajudar a família Lords. Não é difícil lidar com o pirralho daquele, mas o Dylan também é um herdeiro. Como vou matá-lo? Eu tive uma ideia. Podemos fazer com que ele caia num duelo e simulamos que um acidente aconteceu. Vai parecer apenas um simples duelo entre os herdeiros. E o encapuzado continua: irei te acompanhar como um cavaleiro de escolta, orquestrando toda a situação para que não tenha dúvidas do que esteja acontecendo. Essa é uma oportunidade única, até mesmo para alguém como você. O jovem Kenny fica pensando ali e diz: nunca pensei que teria que matar o meu próprio primo, o Disney. Pois então vamos para lá, agora. Enquanto eles estão indo lá para o território dos Perdion, o Kenny fica olhando para o encapuzado e pensando: eles querem que eu elimine ele por quê? E por que o Disney mudou tanto? Mas sendo assim... E corta pro Disney no momento atual: ei, o que você tá fazendo aí, hein? E o Dylan fica só calado olhando pra ele. E o Kenny continua: por que tá parado aí? Já que sabe que eu estou aqui, melhor me trazer algo bom logo. E o Dylan fala: trazer algo bom? O Kenny continua: ouviu falar que o festival foi interrompido, né? Vamos aproveitar e comer de tudo o que ia ser dado no festival. Sempre estamos em comunhão quando os eventos assim acontecem, não é não, meu primo? Ou eu estou errado? E o Dylan fazendo cara de nada ali: está falando daquilo? Hein? E o Kenny ali nos seus pensamentos fala: isso mesmo, esse cara sempre tinha cerveja e mulher prontas para mim. Mas o Disney também está pensando: eu prometi isso, pois eu não queria apanhar mais. Porém agora não vai acontecer. Por causa dele perdi muito dinheiro. E o Disney se lembra da conversa que ele teve com Belinda, onde a Belinda diz: já se esqueceu que o Lorde parou de ajudar financeiramente, pois você andava gastando muito dinheiro por aí?
E é como se virasse uma chave na cabeça do Disney e ele fala: Bum, estava aqui o tempo todo. A minha fonte de dinheiro. E olha o nosso banco móvel. Nessa época não tinha Pix não, mas o dinheiro vinha na hora, como aí na mão do Disney aí. E o Kenny fala: Ô Disney, é melhor trazer o que eu quero agora. Não tá vendo o que eu tô esperando, não? E o Disney fala: sim, claro, vou trazer agora. Mas você não me tem uma dívida a pagar? E o encapuzado ali atrás do Kenny já fica ligado. Olha o suor do cara, boticos estão trancando agora. E o Kenny já retruca: pagar? Mas pagar pelo quê? E o Disney: calma. Percebeu que sempre fiz tudo o que pediu usando o meu dinheiro, não é? Agora está na hora de você me pagar de volta. Seria o total de 1000 ouros. E o Kenny: o quê? 1000 ouros? Tudo que você gastou comigo não deveria passar de 100. E você fazer isso por mim como uma forma de agradecimento, por eu ser seu único amigo. É como se fosse um pagamento por amizade, Disney. E o Disney: amizade, é? Ô meu saco, fui seu servo por muito tempo. Rapaz, o Disney tá se revoltando com o trambolho aí. E o Disney continua: então me pague agora, antes que eu te espanque. Pois eu preciso de dinheiro e é agora. E já começa a aparecer uma áurea de ódio, de raiva, de morte ali. E o Ken, inconformado com o comportamento do Disney, ele já vai cerrando os punhos ali, meu amigo. E o Ricardo fala: jovem mestre, o que você acabou de falar, jovem mestre? E o Ken se levanta com puro ódio no coração agora. E ele fala pro Disney: está começando a agir com muita confiança só porque estou pegando leve com você, né? Parece que você realmente acredita que ficou mais forte graças a esses rumores falsos de que você venceu uma luta contra 2 cavaleiros patéticos. Você não passa de um parasita preso a essa terra. E é por isso que todos aqui no norte te chamam de o herdeiro canalha. E já vai posicionando a mão dele ali que ele vai descer uma barruada agora no Disney. E o Kenny, partindo pra cima de Disney, ainda fala: então é melhor voltar para o seu lugar, seu canalha. O Disney ali, calmo e calculista, vendo o contra-ataque do Kenny em direção a ele, ele simplesmente, com um passinho pro lado, desvia do soco brutal do Kenny, que passa direto. E o encapuzado se assusta pra um lado, o Ricardo se assusta pro outro. E o Kenny já grita: seu desgraçado! E o Dylan se desviando dos socos, dos ataques do Kenny. E na hora que ele desvia por debaixo do Kenny, ele acerta um gancho de esquerda que vai no meio do estômago do Kenny, que já tá vendo estrela ali. E o Kenny já quer cuspir o olho da caixa pra fora e fala: o quê? E o Disney desce uma barruada, meu amigo. Chibatada no Kenny. Mas o segundo ataque do Disney, o Kenny consegue defender com a sua mão esquerda. E o Kenny todo confiante: peguei. Só que o Disney tá ali com cara de nada. Ele segurou o meu soco, hein? Mas o Kenny se agacha e vai cuspir, enquanto o encapuzado ali atrás já tá nervoso. O encapuzado chega no Kenny: jovem mestre, você está bem? E o Dylan, com um tom provocativo para o Kenny, fala: levanta, para de drama. Sei que você bloqueou o meu ataque. E o encapuzado grita: fique para trás, Disney! O que acha que você está fazendo, hein? E todo mundo que tava bebendo uma lá dentro da taberna já fala: o que foi isso? O Disney bateu no Kenny? Alguém viu isso? O que aconteceu direito? E o Dylan continua: então esse era seu plano, né? E o Kenny falando bem baixinho pro encapuzado ali: e aí, você gostou da minha atuação? E o encapuzado responde pra ele bem baixinho também: você foi excelente. Você fez tudo certinho para parecer que nada disso aqui foi intencional da sua parte. Isso é o suficiente para justificar um duelo. E o Kenny diz: claro, isso é uma bela oportunidade para fazer isso. Preciso dar o meu máximo para impressionar o estimado. E nesse instante, o Kenny faz memória de uma conversa atrás com o encapuzado, e o encapuzado falando: se você conseguir fazer isso, o estimado irá ajudar a família Lodges. E o Kenny fala: esse é um belo momento. É um momento perfeito para eu acabar com o Pérdio e essa família caída. E nesse instante o Kenny pega uma luva azul e vai jogar no chão para desafiar o Disney. E ele fala: como ousa fazer isso? Um ato tão plebeu, me atacando desprevenidamente, por eu apenas querer saber da verdade? Disney, eu te desafio a um duelo. Quando ele vai falar a um duelo, o Disney simplesmente pega a luva dele e lança na cara do Kenny. E o Disney, todo soberano, fala: eu te desafio a um duelo, Kenny Lodges. E o Kenny, com ódio, puro suco do ódio no coração agora, a luva caindo, ele fica só olhando: eu vou te quebrar agora, Disney. E o Disney fala: você me insultou, ô herdeiro, na frente do meu povo, o povo Pérdio, e ainda machucou o meu cavaleiro digno o suficiente para servir o Pérdio,
O Ricardo tá impressionado ali e ao mesmo tempo tentando ajudar de alguma forma o coitado do comandante Scovan. E o Dylan olhando pro Kenyon fala: não vai negar este duelo não, né? E o Kenyon ali: esse desgraçado. Mas o Kenyon limpando o rosto dele, uma risada muito cínica, ele fala: eu já sabia que você era louco, mas eu não sabia que era louco o suficiente para cavar sua própria cova. E o Kenyon pegando a espada que tá ali na sua costa, ele fala: certo, eu aceito o duelo! E não se arrependa depois, você vai morrer. E ele apontando a espada dele no rosto do Dylan e o Dylan: se vai ter alguém que vai morrer aqui, esse alguém é você. O Dylan fala: Ricardo? E o Ricardo: sim, senhor, jovem mestre. Traga todos os mercantes que estão protestando na frente do castelo. Agora. Diga para eles trazerem bastante dinheiro. E corta para a frente do Castelo Pédion, onde tem muitas pessoas conversando lá, as pessoas que estavam protestando, e eles falam: o festival foi cancelado de repente. A atmosfera que tinha sido aquecida ao seu máximo se congelou por completo, deixando todas as pessoas e os turistas arrependidos de terem vindo para cá. Eles devem estar num estado de completa combustão, por não conseguir gastar o seu dinheiro e o seu tempo neste evento. E mostra a galera aí cheia de saquinho de ouro. E o Dylan ali no seu pensamento: numa situação dessas, era necessário ter algo, nem que seja uma única coisa que chamasse a atenção de todos. E já corta pra essa imagem onde tem várias pessoas assistindo aí esse confronto do Dylan versus o Kenyon. E o Dylan calmo e calculista ali em cima do round esperando ele. E alguém grita: é um duelo entre o jovem mestre e o Kenyon. E o pessoal ali, aquela muvuca toda: apostem seus dinheiros no jovem mestre Kenyon. E as casinhas de aposta ali arrecadando grana em cima de grana. E um grita assim: pra gringo é mais caro, se for daqui, compra um e leva dois, hein? E o outro: olha isso aqui, ó, tá no preço. E esse gordinho barbudo já fala: agora faça uma fila aqui e façam suas apostas, venham! E começa a brotar dinheiro de tudo que é lado. E eles falam: aposto no jovem mestre Kenyon. Eu também aposto. A aposta mais segura de se fazer é no jovem mestre Kenyon. Ele vai ganhar essa batalha contra o Dylan. E o Kenyon pega sua espada ali e finca no chão, todo confiante, e fala pro Dylan: como ousa transformar algo tão sagrado num bordel de aposta, hein? Deixe-me te falar uma coisa antes de começarmos. Minha espada não irá parar de atacar até você se render. E o Dylan olhando pra ele já pensa: se alguém que fosse render aqui, esse alguém vai ser você, certo? E o Dylan ainda continua pensando e olhando pro Kenyon e encapuzado: e deve ser isso que você está atrás agora, né? E o Dylan olhando pro Kenyon verbaliza: bom, então parece que reunimos pessoas o suficiente. Vamos começar? E o encapuzado fala: espera! Não imagino que esteja rolando um esquema de aposta justo por aqui, né? E o pessoal: o que ele tá falando? E o gordinho barbudo fala: Bom, ninguém apostou no jovem mestre Dylan, então... E o Dylan olhando de canto de olho ali: ai, esses caras. E o pessoal que tá ali na multidão fala: para ser justo, o resultado não deveria ser óbvio. Aquele pirralho não tem chance contra o jovem mestre Kenyon. Aí alguém traz um idiota para apostar no Dylan, é? E o Kenyon fala: até mesmo os apostadores estão te ignorando, hein, Dylan? O que acha de mudarmos a aposta, hein? Podemos mudar as apostas para ver quanto tempo a luta durará. E o comandante Scovan pega ali a sua grana, um saco de dinheiro, e bota ali na mesa do gordinho barbudo: eu aposto no jovem mestre Dylan. E o Ricardo segurando ele ali porque o cara tá só o trapo. E o Dylan olha de lado, dá aquele sorrisinho: esse é o meu cavaleiro. E no mesmo instante, praticamente, vem outra sacola de dinheiro em cima da sacola do comandante Scovan. E a Helena, ela fala: eu quero apostar no meu irmão também. E desce grana em cima da mesa do gordinho, apostando no Dylan. E o comandante Scovan e o Ricardo olhando pro lado assustado. O Dylan olhando pra Helena e pra Belinda também assustado nesse instante. E o pessoal que tá lá apostando à torta direita fala: senhorita Helena! E a senhorita Helena fala: isso é o suficiente, não é? E a Belinda: lembre-se que eu recomendei não fazer isso, viu? Gordinho barbudo: ah, sim, é o suficiente sim, senhorita. E o encapuzado olha pra Belinda e fala: essas meninas são um saco mesmo. E o Kenny fala: me fazer esperar, sendo que vai perder? Então, se preparem! E o Dylan ali, calmo, tranquilo, pegando na sua espada ali, e fala: sabe, sou mais velho que você, então é errado eu começar com o primeiro movimento, não é? E o Kenny falando: hein? O que você tá falando, Dylan? Mas o Dylan já saca a sua espada ali, puxa pra cima fazendo acrobacia com ela, corta o vento diante dele, todo confiante, e fala para o Kenyon: venha! E o Kenyon ali olhando o que esse cara pretende fazer. Mas o Kenyon fala pro Dylan ainda: não acha que é tarde demais para agir como o mais velho?
Mas o Dylan tá ali, calmo, só esperando o Kenyon vir pra cima dele. E o Kenyon dá um pulo com toda a raiva e toda a força pra cima do Dylan, parte com esse olhar mortal e a sua força bruta, que é o seu diferencial nas batalhas. Se choca a espada do Dylan com a espada do Kenyon num impacto terrível. E o Dylan tá segurando o ataque do Kenyon. E o Dylan, segurando o ataque, consegue empurrar o Kenyon pra trás. Mas o Kenyon fala ainda: agora é tarde demais para se arrepender! E o Kenyon, com a sua espada de 5 metros, consegue empurrar o Kenyon pra trás no impacto. E tenta enfincar a espada no peito do Dylan, que o Dylan consegue se abaixar e a espada passa por cima dele. E o Kenyon é tão brutal que o ataque do Dylan e pega com as próprias mãos a lâmina do Dylan e dá uma bicuda no chão que quebra o chão todinho. E o Dylan só recua. E o pessoal na plateia falando: como esperado, o jovem mestre Kenyon, o Dylan não irá aguentar esse golpe de novo. E o Kenyon, todo confiante de que vai ganhar essa batalha, dá um sorriso cínico pra ele: eu vou ganhar essa. E o Dylan ali pensando: olha só, esse safado. E a Belinda falando pra Helena: o que a gente vai fazer, senhorita? Preciso parar ele agora. E o encapuzado fala: é tarde demais. Não importa o que aconteça, agora no momento que decidirem duelar entre si, o Dylan já caiu na minha armadilha. E o encapuzado continua: o adversário do Dylan é muito poderoso. Ele irá focar apenas em atacar, não dando brecha para um contra-ataque do Dylan. Assim ele irá ficar sem energia em algum momento. E no fim, com seu inimigo exausto, depois de desviar consecutivamente, uma abertura irá surgir. E nesse instante, o Dylan morrerá. E ele mantém um raciocínio: o Kenyon sempre ganhou seus duelos assim. E volta para a luta do Kenyon com Dylan. E o Kenyon fala: você é melhor do que eu esperava, hein? Parece que você evoluiu bastante, não é, Dylan? Faz sentido eu não saber que você esquivava assim tão bem, já que sempre ficava fugindo de mim. E nesse instante o Kenyon pega a espada dele ali na parte da lâmina, ele segurando com a mão mesmo na parte da lâmina. Ele dá-lhe uma bordoada que acerta o Dylan, mas é em cheio, com o gancho da espada dele. Ele arremessa o Dylan pra cima com puro suco do ódio aí nesse instante, o Kenyon. O Kenyon ali tá com as duas mãos cravado na parte que corta da espada. O cara tá puro ódio mesmo. E os espectadores ali olhando pra cima: uou! E o Ricardo grita: jovem mestre! O encapuzado fala: agora acabou, Dylan. E o Kenyon se mantém numa posição imponente no meio do ringue, enquanto o Dylan tá voando com o ataque que o Kenyon dirigiu a ele. E o Dylan ainda no ar, ainda com o ataque do Kenyon, ele fala: eu queria pegar leve com você, mas você passou dos limites. E o Dylan vai com a sua espada pra cima do Kenyon com todo o ódio que ele tá carregando nesse instante e mete um contra-ataque cruel pra cima do Kenyon. E eu acho que o Kenyon tentou se defender, mas foi muito rápido que ele se assustou. E o Dylan consegue acertar o ataque no Kenyon em cheio, sem defesa alguma. E o encapuzado fala: ele caiu numa posição estável ao condensar a mana em suas pernas. E o Dylan ali, com seu semblante de vitória sobre esta batalha, ele para simplesmente atrás do Kenyon após esse contra-ataque dele e fala pro Kenyon: que esgrima ignorante. Você deve pensar que é o mais forte só porque seu inimigo fica com medo do seu combo de ataques fortes, né? Deixe-me abrir seus olhos para te mostrar de verdade. E o Kenyon já tá em choque ali porque ele sabe que tá vindo zebra pra cima dele. Mas eu acho que esse contra-ataque do Dylan não afetou diretamente o Kenyon não, que ele ainda tá de pé com muita raiva ainda. E ele fala: como você vai fazer isso? E no instante em que o Kenyon ataca ele, ele se desvia com leves passos e o Dylan simplesmente dá um pisão na mão do Kenyon na hora que ele ia meter a espadada nele. E o Dylan, nesse movimento acrobático dele, ele simplesmente vai pra cima do Kenyon com a sua espada, desviando do ataque do Kenyon como se não fosse nada. O Kenyon já tá completamente enfurecido, perdido no ódio e tentando atacar de qualquer forma o Dylan. E o Dylan novamente praticamente humilhando ele em todos os seus movimentos. Ele vai pra cima da espada dele e pisa em cima da espada do Kenyon, que impressiona sobre o chão, e o Kenyon não tá entendendo nada que tá acontecendo. O Dylan já se prepara pra meter um contra-ataque com a sua espada, mas ele simplesmente humilha o Kenyon, pisando na espada dele sobre o chão, enquanto o Kenyon tá lá, com a sua força bruta, derrubado praticamente. Mas o Dylan apenas olha pra tudo o que tá acontecendo. Num piscar de olhos, o Dylan simplesmente fatiou o Kenyon nesse momento. O corpo dele tá todo ensanguentado. A plateia tá toda em choque, não acreditando no que estão presenciando. E começa a gritar: o quê? O que aconteceu? O jovem mestre Dylan evoluiu tanto assim? Calma, calma. O Kenyon vai vencer ainda, calma. O outro gritou: putz, caramba, eu apostei tudo que eu tinha no Kenyon. E mostra o Kenyon simplesmente derrubado no centro do ringue.
E a Helena falando pra Belinda ali: viu? Eu disse que eu tinha razão. Comandante Scovo ali com um olhar e um semblante de aliviado, porque ele deu uma aula de esgrima e de contra-ataque sobre um inimigo no ringue. O encapuzado não está acreditando que o Canyon simplesmente perdeu pro Dizlan. E os pensamentos nesse instante do Canyon é: esse golpe podia ter me atravessado. Ele fez isso de propósito. E o corpo do Canyon tá todo fatiado, rapaziada. E ele, perdido em seus pensamentos sobre o Dizlan, ele fala: como esse pirralho evoluiu tanto na esgrima em tão pouco tempo assim, hein? E olha o olhar do Dizlan sobre a fraqueza do Canyon. Você nunca vai me vencer, Canyon. O Dizlan simplesmente pega sua espada e joga para o lado. Uma lacuna de habilidades como essa nunca trará entretenimento ao público. E o Dizlan continua: agora eu irei lutar usando apenas os meus punhos. E ele quer humilhar simplesmente o Canyon. O Canyon: o quê? Apenas os punhos? E o Dizlan ainda fala pro Canyon: acho que vai ser um jeito pra eu te educar. E o Dizlan já começa a enrolar ali a manga da blusa e fala: nada melhor do que aprender apanhando no soco. Não acha, Canyon? E o Canyon fala: me educar? E nisso o Dizlan já vai andando em direção ao Canyon e falando: sim, você não é páreo contra mim na esgrima, e por isso eu vou usar somente os meus punhos. Venha, aceite duelar comigo usando apenas os seus punhos também, Canyon. Por isso eu vou apostar mais 2.000 ouros, o dobro da aposta inicial, que eu vou te vencer. E a plateia já tá ali, todo mundo em dúvida, e outros falam: na mão, o Dizlan, mais 2.000 de ouros? Mas era pra ser um outro duelo, não era não? E o encapuzado ali já perdeu completamente o controle e sabe que o Dizlan tá por cima da luta. E já começa a trancar o botico e ele pensando: ele ousa desafiar o Canyon usando apenas os punhos? Hahaha, ele não vai ganhar não agora. Eu tava até com medo. Nunca pensei que agradeceria a ele por ser um sem noção. Ainda não está tudo perdido. E o gordinho barbudo fala: certo, aproveitem e venham fazer suas apostas agora, as adicionais. Agora, o evento é uma luta sem espadas. Os duelos agora são Lord Dizlan contra o jovem mestre Canyon, apenas no soco, na mão. E a plateia vai à loucura: certo, agora vai ser luta sem espada, né? Vou apostar no Canyon, eu vou apostar tudo no Canyon. Desafiar ele é burrice desse jeito, mas dessa vez ele vai perder. E aí já tem outras pessoas ali no meio e alguém fala assim: eu vou apostar no Lord Dizlan. E o Canyon fala assim: só na mão, né? Não me faça rir. Certo, lute usando apenas as suas mãos então. O Canyon pega aquele sobretudo que ele tá usando e joga pra cima e mostra a tora do corpo do homem, falando: eu vou usar a espada. E o Dizlan tá lá, frio e calculista, só esperando o Canyon de novo vir pra cima dele com a sua espada então. E a Belinda grita: que babaca, jovem mestre, use a sua espada também. O Canyon já pega a espada dele, achando que tá na vantagem porque o Dizlan tá sem uma, e vai pra cima de novo. Mas o Dizlan ali, vendo todos os seus movimentos, ele ainda fala: como falei, eu vou ter que te educar. O Dizlan se abaixa e desvia do ataque do Canyon. Ele se posiciona debaixo do Canyon com seu movimento rápido, continua desviando dos ataques consecutivos do Canyon nesse instante. O Canyon tenta fazer um outro ataque e ele continua desviando. E ele dá-lhe um gancho de direita no Canyon, que o Canyon sente essa daí, viu agora? E mete um tubão com mana nele. Um gancho no meio do queixo, de baixo pra cima, que o Canyon agora cuspiu, babou ketchup, rapaziada. Mandou o Canyon ir ver passarinho com esse soco cheio de mana. Mas tenho que admitir, o Canyon é durão, viu? Segurou o socão direto do Dizlan, que veio de baixo. Mas ele tá assustado, ele fala: mas o quê? Como um desgraçado desse sabe fazer esses movimentos intensos, hein? E a galera na plateia falando: mas que socaço! O jovem Lord Dizlan pode vencer esse duelo mesmo? E olha a situação que o Canyon se encontra, que humilhação. O Dizlan continua: levanta, nem comecei a sua lição do dia ainda. Ah, seu maldito! E o Canyon não aprende mesmo, né? Lá vai ele de novo com a espada pra cima do Dizlan. O Dizlan novamente, tranquilamente, desvia dos ataques todos que o Canyon faz. E o Dizlan já mete uma espécie de chave de braço ali no Canyon. E o Canyon ali falando: você nem conseguia olhar nos meus olhos até agora. Sempre se ajoelhava quando eu aparecia. E olha o movimento que o Dizlan vai fazendo agora em cima do Canyon. Mas o Canyon fala: preciso te matar para garantir que a minha família se mantenha segura. Mas não teve como, o golpe do Dizlan foi certeiro dessa vez. E o Dizlan simplesmente mete uma sequência de boxe nele. Só mete gancho na cara, jab direto, só na cara. Ele toma simplesmente uma lição de soco pela primeira vez na vida dele. Se ele nunca apanhou, dessa vez ele não escapou não.
E olha a situação do Kenny. Tá completamente desfigurado depois dos ataques que o Dizlan registrou em cima dele. Ele fala: como ele conseguiu? O Dylan já agarra ele pelos cabelos ali no ódio e fala pro Kenny: eu tenho dó do seu pai. No meio do ringue, ele tá simplesmente humilhando o Kenny e continua falando: o Conde Lourdes ajudou o Perdion até estar na beira da morte, apenas por ser amigo do meu pai. Porém, seu filho tem uma mentalidade completamente diferente da dele. E o Kenny ali só na dificuldade de respirar. E corta a imagem para alguns anos atrás. Mandar mais ajuda para Perdion? Mesmo sendo amigo de um Conde Perdion, nós também estamos sofrendo. Por que continuar investindo numa terra que está definhando para a sua ruína? Você está apenas colocando água num balde furado. Não faz nem uma semana desde o seu retorno, mas já vai voltar a ajudar Perdion de novo. E nos mostra que esse é o Kenny, só que bem mais jovem. E ele fala: não vá, pai, não vá. Todos estão tentando te impedir, mas por que ainda continua a ajudar o Perdion? O pai dele simplesmente olha de canto de olho para o Kenny e responde para ele: porque nós somos amigos. E quem tá lembrando dessa memória é o jovem Kenny. E ele continua pensando: não existe outro motivo. E o Dizlan já tá direcionando um outro jab direto, cheio de mana, na cara do Kenny. Kenny chega, fecha o olho porque ele sabe que se esse soco acertar, ele vai de caixa. E o Dizlan fala: agora aprendeu a lição? E ele para o soco diante do Kenny e o Kenny só olha para ele. Mas o Dizlan é o verdadeiro cavalheiro. Ele estende a mão para o Kenny depois de ter dado essa bela surra e fala: levante-se. Com a mão estendida, o jovem Kenny olha sem acreditar que ele fez isso, baixa a cabeça, se ajoelhando. Eu não sei se ele está se ajoelhando depois dessa bela massagem ou se ele está se ajoelhando com uma questão de honra e fala: eu admito a minha derrota. E todo mundo que está na plateia ali está completamente abismado, sem saber o que está de fato acontecendo. O encapuzado tá em choque ali também. E a plateia começa a gritar: o jovem Lord Dizlan venceu! Eu ganhei a aposta nele! Impossível! Uau! Meu dinheiro! Eu quero meu dinheiro! Eu perdi tudo! A Helena ali toda felizona que ganhou uma bolada de dinheiro fala: o meu irmão ganhou! É isso! A Belinda ali sem acreditar, o Ricardo ali felizão e o pobre ali do comandante Escova ainda com a cara toda massageada também. E o Kenny continua lá em posição de derrotado no centro do ringue, enquanto o encapuzado vai chegando pra cima dele. E o encapuzado começa a gritar no ouvido do Kenny: como ousa admitir a derrota tão cedo? O que está fazendo? Eu confiei em você, Kenny! O Kenny simplesmente vira o rosto e fala: vá embora, não quero mais. E o encapuzado: ei, mas que droga, esse pirralho de merda! E o Dizlan aparece atrás do encapuzado e fala: e agora, hein? E o Dizlan sorrindo fala: agora eu preciso cumprir o meu dever, não é não? E o encapuzado: o quê? O Dizlan no centro do ringue, vitorioso, grita: atenção pessoal, este homem aqui se voluntariou a pagar todas as comidas e bebidas que vocês pedirem hoje! E o encapuzado: o quê? Ei! E a galera da plateia, todo mundo ali: o quê? Comida de graça? Já faz tanto tempo desde que a festa... Como assim? Você é o melhor, jovem mestre! O encapuzado se vira e vai pra cima do Dizlan e fala: eu não concordei com isso, eu me nego! O Dylan simplesmente coloca a mão direita no seu ombro, já intimidando ele, e fala: esse é o valor por ter perdido o duelo. Você deve ter tudo isso no bolso, né? É só pra saber, claro, isso não vai ser descontado da aposta. Lembre-se de adicionar os 2.000 ouros na aposta, que antes estavam em apenas 1.000 ouros. E fala pra ele: se fugir, bom, você já sabe o que vai te acontecer, né? E o encapuzado está simplesmente vendo nesse instante o futuro da morte dele se ele não cumprir com suas promessas. Ele se agacha do lado do Kenny e fala: sim, entendido. E o Dizlan simplesmente vai andando com a mão no bolso. E ele deu uma bela de uma lição nesses dois aí. E já corta nesse instante pro castelo Perdion ali. Vamos sair um pouco dessa áurea tenebrosa e assustadora que foi. Misericórdia, hein, Dizlan? No dia seguinte, no quarto do Dizlan, ele abre uma espécie de caixa de baú ali, cheios de moeda de ouro, e ele fala: eu conseguiria contratar um pequeno grupo de mercenários com esse dinheiro. Não tenho pouco dinheiro aqui, mas demora bastante para trazer retorno com isso. Preciso tomar cuidado. Para realizar o que quero, preciso fazer as coisas mais rápido. E nesse instante já chega a Belinda, toda contente, a Helena,
Todo mundo feliz, ganhou uma ruma de dinheiro ontem nas apostas, né? A favor do Disney. E elas olhando ali pro Disney e o Disney olhar pra elas. O que foi, hein? E a Helena: irmão, onde planeja gastar esse seu dinheiro? E ele: quer um pouco? E a Helena: não, eu só queria saber mesmo o que você vai fazer. E a Belinda: é óbvio, ele vai usar, né? E o Disney: hã? E ela continua: logo menos é o aniversário da senhorita Amélia. Você fez tudo aquilo pois queria dar um grande presente para ela, não é não? E ela continua: como você é previsível, hein, jovem mestre? E a Helena: ei, você fez tudo aquilo só por causa da sua noiva? E nisso o Disney tá pensativo nisso tudo que tá acontecendo. E ele fala: eu tenho uma noiva? E ele continua olhando para as meninas ali, sentado. Como é? Eu tenho uma noiva? A Belinda: não precisa ter vergonha, sabemos que está com vergonha, pois lemos os seus pensamentos. E a Helena: estamos falando da Amélia, do condado de Highford. E ele já olha para as meninas com um olhar sanguinário. E ele faz memória: aquela mulher, Amélia Highford? A nobre entre os nobres, conhecida por suas puras ações de gentileza com todos, sem usar de seus status, ela conquistou o suporte do povo de seu território. Porém, ela logo iria iniciar uma rebelião e ficou conhecida como a Bruxa do Norte. E a mulher, pelo que eu tô vendo, ela é duas faces. Ela se juntou ao Duque Delfine com o intuito de destruir o Spédio. Amélia Highford é uma traidora. Mas ele para e pensa, um sorriso sarcástico, e diz assim: Belinda, quando o pai vai voltar? E a Belinda: o Lorde? Não sei, dentro de uma semana será, eu acho. E ele fica ali pensando: uma semana? Deve ser o suficiente então. Ele se levanta e sai do aposento falando: irei para o condado de Highford. E a Belinda: calma, ainda nem é o aniversário, por que tanta pressa assim, jovem mestre? Ele se vira de costa com um olhar bem cínico falando: para pegar dinheiro dela. E essa aí é a nossa maçã podre duas faces, Amélia Highford. E aparece como se ela estivesse já conversando com alguém falando: use isso. Ela simplesmente está dando seus pares de sapatos para uma criança moradora de rua ou mendiga. E a criança, bem humilde, falando: senhorita Amélia? E a Amélia fala: se alguém deve andar descalço em minha terra, esse alguém deve ser eu. Ela continua: dê para ela comida e abrigo, guardas. E os guardas: sim, senhora! E os guardas começam ali a fazer um movimento de fazer entrega de alimentos para os necessitados. E as pessoas que estão ali dentro daquele vilarejo ali, todos ali agradecendo a ela: obrigado, senhorita! Muito obrigado, senhorita Amélia! E os guardas ali fazendo sua proteção. E ela vindo andando descalço. E já corta para essa imagem onde tem um homem simplesmente fazendo massagem nos pés da Amélia. E corta falando: Condado Highford, Jardim da Amélia. E nos diz que esse cara aí é o cavaleiro de escolta da Amélia, o Bernaf. E ele fala: bom trabalho, senhorita. Massageando os pés dela, ela diz: meu pai sempre demandava a obediência absoluta das pessoas em seu território. E eu não sei não, viu, rapaziada, mas essa bicha aí... Mas ela tá ali acariciando o gatinho dela e fala: mas o povo sempre seguirá aqueles que dão comida e abrigo. Mas o Bernaf de cabeça baixa fala: com isso você conquistou o coração das pessoas. Isso claramente vai te provar a futura sucessora do trono. E a Amélia ali fica olhando com a cara bem confiante de que de fato ele está certo. Mas ela pega o pé dela e enfia na cara do Bernaf e diz pra ele: o que aconteceu no duelo contra o melhor espadachim do norte, hein, Bernaf? E o Bernaf: peço perdão, foi apenas para evitar a atenção desnecessária. Se eu vencesse, as pessoas prestariam atenção em você também, senhorita. Mas pelo que eu tô vendo, eu não sei se ele é um mordomo ou se ele é um verdadeiro gado. E ele ali segurando e acariciando os pés dela fala: ainda não é a hora de mostrar suas garras. Lembre-se, minha lâmina sempre será sua. Eu acho que ele é gado, rapaziada. E tem uma aranha direto na boca dela aí, né? Nem pra dar uma picada pra morrer com o próprio veneno. E ela fala: claro, investi tanto em você, Bernaf, que eu até te proibi de você ser fraco. Já conta para uma conversa dentro do castelo, falando: como estão as coisas com os mercantes? Se estiver falando da guilda de mercantes, Act 1, não se preocupe. Todos os materiais usados para a reconstrução da Floresta das Bestas, que foi destruída pela metade pelos ataques dos orcs em Pérgio, tudo foi comprado pela nossa guilda. O Bernaf continua: em essência, estamos recuperando todos os fundos de suporte enviando para Pérgio durante esse tempo. Além disso, recrutamos todos os soldados que saíram de Pérgio. Todos eles são bem treinados, pois passaram por duras batalhas contra tribos bárbaros, fazendo-os serem soldados de alta qualidade. E a Amélia: mantenha a aparência como se fosse sempre uma simples guilda de mercantes. Não podemos permitir que nossa verdadeira identidade seja completamente exposta, até estarmos totalmente preparados. E nessa hora chega o mordomo falando: opa, com licença. O Bernaf se levanta e vai falar com o mordomo, dizendo a ele: a senhorita está descansando agora. Quem permitiu você entrar aqui?
E o mordomo de cabeça baixa e intimidado fala: eu percebi, é um relato vindo do portão de entrada. O jovem Lord Gislan Perdion veio visitar a senhorita. Rapaziada, essa visita vai dar o que falar, hein? Ela olha pra ele e diz: por que aquele pirralho veio até aqui? E o mordomo, já tremendo nas calças ali, que sabe que a mulher não presta: senhorita, ele veio, ele está aí lhe aguardando. E o mordomo ainda continua: ele disse que tinha algo para discutir sobre a guilda de mercantes. Nesse instante, ela lá atrás, com o gato, esbugalha o olho. O Bernard esbugalha o olho junto com ela, que quase sai o olho da caixa, e corta para a sala de visita. E eles já estão tendo uma conversa olho no olho, dente no dente. E o Dylan fala: olá, Amélia, tudo bem? E o gato não gosta do Dylan, que até o gato quer atacar ele. E ela fica olhando: o que você quer aqui? Mas a Amélia se direciona verbalizando ao Dylan: isso é bem desrespeitoso, vindo sem avisar, hein? Ainda não teve aula de etiquetas? Mas o Dylan: logo menos é seu aniversário, então vim te dar um belo presente antes. E ele coloca uma flor sobre a mesa, direcionando a ela, e diz: peguei uma na guilda de mercantes aqui perto. A fragrância dessa flor é incrível. Irei começar a comprar plantas apenas por eles agora. E ele fala: mas qual era o nome mesmo? E ele diz: a Era da Guilda dos Mercantes Akitum, não é? E ela já se ligou que ele já sabe dos podres dela. E ela diz: não sei, o que está tentando me dizer, Gislan? Mas ela continua: agora que percebi meu presente, irei partir. Adeus. E ele fala: Amélia Highfold, senta agora. Já intimou a Amélia, meu irmão. Eu gosto de prota assim. Ela já esbugalha o olho. Quem é esse pirralho? Com quem ele acha que ele tá falando? E que pressão é essa? Nesse instante, o Dylan coloca uma pressão de mana aterrorizante, tão agravante ali no lugar, que até o chá da caneca se mexe. E o gato já tá o puro ódio ali no colo da Amélia, e a Amélia doida pra voar no pescoço do Dylan. Ela diz: do cara que sofria na frente de uma mulher que mal conseguia falar diretamente comigo? Vamos ir direto ao ponto, preciso de um dinheiro agora. Me dê 10 mil ouros. E ela: hã? O quê? E ela continua: vindo me visitar do nada e ainda me pedindo dinheiro pra sua própria noiva? Devo considerar isso como um testamento do Conde Perdion? Mas o Dylan: meu pai não, ele não tem nada a ver com isso, só me dê isso logo. E você, não estava planejando se casar? Jogando ali já no chão todo o chá que ele tava bebendo. E olha a cara de pescotapa do nosso prota. Ela tá ligada, ele sabe de coisas aí, sabe dos podres dela, ela tá com medo dele. Mas ele continua: leve em consideração o cavaleiro de escolta, por exemplo. Se você se tornar a lorde deste lugar, isso é bem possível. Mas antes disso, gostaria de falar sobre a sua construção secreta de seu poder de Highfold, onde a luta pela sucessão do trono. E o gato que tá no colo dela quer ir pra cima do Gislan e fala: jovem Lorde Gislan, né? Não converse sobre isso comigo, nem sendo uma piada. E ele fala: não se preocupe, irei manter isso em segredo. Mas é claro, eu posso não segurar esse segredo sem ter nada em mãos. E ela fala: ah, isso não vai acontecer. E já se abre as portas do recinto e ela fala: Bernaf! O Bernaf já vem entrando, o seu cavaleiro de escolta número 1. E o Bernaf ali com as suas aulas de etiquetas em dia falando: quanto tempo, hein, jovem Lorde Gislan? E o Dylan pensando: Bernaf, ele é o cara que sempre fica ao lado dela. Ele é um rapaz bem habilidoso, com potencial para se tornar a melhor espada do norte. Mas o Gislan verbaliza: se eu morrer aqui, uma guerra vai acontecer. Tem certeza que vai crer isso? E a Amélia fala: mas é claro, um bandido de outra terra veio até Highfold roubar a população e foi morto por um cavaleiro de escolta. E ela continua: isso é o que será falado para todos. E ela, com esse olhar de psicopata, fala para o Bernaf: Bernaf, mate esse garoto agora! E o Bernaf já sacando a sua espada e fala: como desejado, senhorita. O Dylan já ficou sério ali e fala: se querem por mal, então não tenho outra escolha além de cair na porrada. Meu amigo, e eu não inventei essa parada não, quem falou foi ele, olha aí. O Bernaf sacou a sua espada, o Dylan sacou a sua também, os dois já estão em posição de batalha e a Amélia lá atrás já saindo. O Bernaf todo confiante, como se fosse algo fácil matar o Gislan. O Dylan já tá de olho e muito atento porque sabe que ele é um bom lutador, mas mesmo assim o Gislan continua sentado com a sua espada. Enquanto num golpe sujo vem uma pessoa por trás do Gislan enquanto ele tá olhando para o Bernaf. Mas o cavaleiro que tá com a espada vindo por trás de supetão mete-lhe a espada no sofá, mas o Dylan com a acrobacia joga ele por cima dele, desviando do ataque do sorrateiro. E já mete-lhe um pisão com mana nos peitos do covarde.
O covarde já cai pra fora do castelo através da janela. E a Amélia já esbugalhar o olho, já vendo que o menino não tá pra brincadeira. O moleque tá esperto. E o Dislan fala: um assassino, né? Fingir polidez ao lançar um ataque surpresa. Que hospitalidade medíocre essa aqui sua, hein, Amélia? Mas os caras já começam a trocar espada ali. Dislan e Benaf. E o Dislan já fala: Highfoot não sabe o que é cavalheirismo? E o Benaf retruca: peço perdão, mas você estava sendo rude desde o começo, jovem Lord Dislan. Vindo fazer uma visita sem aviso prévio, envergonhando a senhorita. Que mal educado você. Ele diz: é por isso que eu não preciso ser educado com você. E ele tentando acertar a espadada no Dislan, o Dislan desviando ali, fazendo praticamente uma ponte no ar. Ele pega e chuta a mão do Benaf. Eu acho que ele conseguiu meter uma chave de perna no Benaf aí, que o Benaf não sabe que movimento foi esse que ele acabou de fazer. Mas ao mesmo tempo o Benaf consegue se escapar e pula pra trás. E ele fica pensando: jovem Lord Dislan, ouvi um rumor falando que você não passava de um cachorro que só late. Mas vejo que esse rumor estava completamente errado. E olha a áurea de assassino do Dislan ao redor dele. E a Amélia ali atrás: o que está fazendo, Benaf? Está sofrendo contra um pirralho desse? E ele fala: senhorita? Mas a Amélia continua: se quiser se provar com minha espada alada, mate-o e me entregue a cabeça dele. E ele olha pra ela de canto de olho e fala: sim, senhora, eu não irei desapontá-la. E ele, apontando a espada pro Dislan, fala: pois venha, Dislan. Mas o Dislan: você é um cavaleiro de escolta, ousa me dar ordens? Te fiz um favor, mas já que insiste, né? O Benaf fala para o Dislan. E indo pra cima do Dislan, ele fala: farei como desejar, senhor. E mete um contra-ataque no Dislan. O Dislan se esquiva. E como o Dislan é muito rápido, os ataques dele não conseguem lhe acertar. Mas mesmo assim passa de raspão no rosto dele e ele fala: esse cara é muito rápido, o Dislan fala. E o Benaf tá levando a batalha muito a sério, porque sabe que o Dislan, se der mole, quem vai morrer é ele. E começa uma trocação sincera de ataques e defesa. Dislan versus Benaf. E a Amélia ali no meio, vendo a trocação de espada deles dois, ela fala: Dislan, como você era chamado de pirralho inútil, está lutando de igual contra o meu Benaf? Mas eu tenho certeza que essa luta você não vai ganhar, pois o Benaf, ele é muito melhor do que você. Eu nem preciso me preocupar com você mais, Dislan, porque o meu Benaf é muito bem treinado. E nesse instante, o Dislan tirando onda ali com a cara do Benaf, ele fala: de novo? E o Dislan tenta enfiar uma chave de braço ali no Benaf. Mas o Benaf tá esperto e o Dislan se assusta com ele, porque o Benaf consegue sair dessa arapuca que o Dislan tava tentando montar pra ele. E ele fala: não funciona duas vezes comigo. E ele pega, desvia do ataque do Dislan e simplesmente joga o Dislan diretamente no chão. Dislan sentiu esse golpe e grita: ai! O Benaf, já aproveitando que ele baixou a guarda, vai pra cima do Dislan. Mas o Dislan, deitado no chão com essa guarda aberta, mesmo assim ele consegue chutar a mão que ele tá empunhando a espada. E consegue empurrar o Benaf para trás. E ele consegue ao mesmo tempo se aprumar na luta de novo. E ele pensa: entendi, ele está usando mana para fazer tudo isso, né? E o Benaf fala: jovem Lord Dislan, vejo que está bem diferente do que os rumores dizem. Quando falam que você só conhece alguém ao colocá-lo sob pressão, vejo que é realmente verídico. Mas o Benaf continua: essa esgrima não é algo que você aprendeu por meio de simples treino. Parece que você teve realmente anos e anos de experiências em lutas. Você por acaso já lutou contra os bárbaros? Pois parece ter o mesmo estilo de luta deles. E o Benaf ainda continua: essa esgrima só funciona no campo de batalha, mas não contra mim. E vai pra cima do Dislan. Vendo que o Dislan tá sem espada, ele fala: agora é o seu fim, Dislan Perdion. Mas o Dislan ali tá concentrado e diz: essa luta vai ser muito complicada mesmo. Ele continua fazendo memória de todos os ataques e contra-ataques que o Benaf fez contra ele e diz: as movimentações, avanços precisos e suas lâminas que constantemente miram em minha cabeça, gerando assim uma confusão sobre o tempo de reação e a distância entre eu e ele. Enquanto estamos próximos, a diferença entre nossos tamanhos torna mais difícil superar ele usando apenas a minha esgrima. De começo, ele não era um oponente que eu deveria lutar contra ele agora. Mas sabe, né? Não tenho muito tempo mesmo, então vamos acabar logo com isso, o Dislan fala para o Benaf. Ele já cria aquela sua linha de mana ali e o Benaf se liga: é o quê? Mana? Uma linha? E o Dislan ali com a sua linha de mana segura a espada dele e puxa para trás do Benaf, acertando a sua cabeça. E parte pra cima do Benaf nessa hora, pegando ele completamente desprevenido, acertando uma joelhada na fuça do Benaf. O Benaf: o quê? O que esse garoto acabou de fazer? E a Amélia: Benaf!
O Dislan vai pra cima do Benoff com a sua espada, enquanto o Benoff tá com a guarda aberta, dá um ataque direto na sua cabeça, mas no momento final que ele ia morrer, o Benoff consegue colocar sua espada diante do seu rosto. E por enquanto ele tá conseguindo segurar o ataque do Dislan e consegue empurrar o Dislan pro seu lado, enquanto ele se apruma de novo na luta. O Dislan cai pra trás, o Benoff cai pro outro lado, e o Benoff fala: senhorita Amélia, saia daqui, agora! Está muito perigoso! Não consigo garantir a sua segurança a partir de agora, pois de agora em diante eu darei o meu máximo na luta. E o Dislan: é assim que eu gosto, meu garoto. O Dislan continua: faz tempo que eu não tenho um oponente tão grandioso para me entreter assim.